Queridos amigos, é com grande alegria que mais uma vez estamos pedindo licença para entrarmos na sua casa com o programa A Caminho da Luz. Programa esse retransmitido toda semana pela Rádio Clube de Itapira, 930M, e também pela TV A Caminho da Luz, essa TV web que com certeza é o canal que leva sempre essa mensagem de amor, de paz e de alegria. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores, ao Moi Pneus, também as Casas Baioc da 15 e também a JF Telecom. O primeiro bloco nós sempre destinamos a um estudo da obra de Chico Xavier. Estamos estudando na sequência o livro Nosso Lar. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 43, que é Em Conversação. Nós já vimos na última semana o programa na qual ele fala sobre a questão do governadoria. A governadoria dá uma mensagem lindíssima, concitando os trabalhadores a se unirem, precisando de 30 mil homens para poder então fazer a segurança de nosso lar. Então nós vamos ver um pouquinho as conversas que giraram em torno desse assunto. Mas antes, tudo bem, André Luiz? Querido Sérgio, que alegria poder participar mais uma vez do programa A Caminho da Luz. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Vamos começar a leitura para nós estudarmos um pouquinho o capítulo de hoje. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas. Não obstante, se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos. Disse-nos ainda agora o governador: não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda. Serão muito grandes os cargos a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso seria fará enorme bem. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você? Indagou ele. O ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos. Apresentando-me com generosas palavras, o ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. Querido Sérgio, olha que interessante. André, ele estava querendo
entrar nas fileiras daqueles 30 mil homens. Mas Tobias chama-o à razão. Mas André, você já não está matriculado na assistência dos nossos irmãos que estão nas câmaras de retificação? Esse é um problema nosso, da humanidade. Queremos muitas vezes abraçar o mundo. E Tobias disse para ele: André, é mais prudente que neste momento você continue onde você está. Porque não pense você que a nossa luta vai ser apenas contra esses monstros gerados por uma guerra e os problemas naturais que nós já temos vindo toda semana do umbral mais denso aqui nas câmaras de retificação. Não adianta você ajudar de um lado e deixar o outro lado à mercê, sem a ajuda, sem a assistência. Faça bem feito o que já está fazendo. Serviço nunca faltará. Como isso é verdade, não é? Nós vemos isso até dentro da casa espírita, onde todos nós somos voluntários. Nós vemos exatamente isso. Basta que nós desenvolvamos alguma atividade nova, é o que basta para algumas pessoas se candidatarem. E muitas vezes não pensam que estão bem ao que estão fazendo. Querem sempre alguma coisa nova. Nós precisamos, primeiro, nos assentar naquilo que estamos fazendo. Vejam, o governador estava conclamando pessoas para a defesa. André Luiz, todos nós sabemos que foi Dr. Carlos Chagas, um médico renomado, que logicamente traria uma condição muito melhor nas enfermarias do que nos campos de batalha. Por isso é importante as pessoas perceberem que nós temos que encontrar o nosso caminho. Nós temos que encontrar o nosso ponto de trabalho e nos dedicarmos o máximo possível para servir. Servir com amor, com boa vontade, com lealdade ao Evangelho, não é? Não é os dirigentes, não. É o Evangelho. Quando eu trabalho numa casa espírita, quando eu trabalho numa obra assistencial, seja ela de qual culto religioso eu não estou trabalhando para a diretoria. Eu estou trabalhando primeiro para mim, que eu estou tentando desempenhar o aspecto caritativo dentro de mim. Segundo, estou trabalhando para o Cristo, que é o meu exemplo, meu guia, meu modelo. E terceiro, que eu estou na luta para alcançar a minha evolução. Isso eu acho que é o mais importante. Vamos seguir um pouco mais a leitura? A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil, não se podem ali esperar claridade de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Aqui, André, dá para nós também fazermos um amplo comentário, porque veja, exatamente o que já também comentamos no programa anterior. Benevenuto conta para nós que a sua maior dificuldade era exatamente a dificuldade não daqueles que iam para a guerra, que tem o coração cheio do mal, mas daquele povo que deveria estar em oração, que deveria estar confiante, que também se entrega nas trincheiras do mal. E ele estava dizendo que a luta se torna mais difícil do lado espiritual porque eles têm que se esforçar mais, eles têm que doar mais energia.
Voltamos, André, e não vamos nos cansar nunca de dizer que esse ano de 2016 nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos ter mais esperança. Nós precisamos entender que o momento que nós estamos vivendo não será um momento permanente. É um momento transitório. Por isso, nós temos que nos agarrar na fé, nos agarrar nas religiões, nos agarrar na crença, para que nós possamos, então, testemunhar essa mensagem que esse nosso amigo espiritual, que esse ministro relata para as pessoas. Isso é de suma importância. Se nós pararmos para analisar, o mundo de hoje vive ainda momentos difíceis, tanto quanto é narrado por este ministro. Vejamos o caso, por exemplo, da Síria. Fazem 4, 5 anos que eles vivem numa guerra civil, com milhares de refugiados todos os dias. Se nós olharmos a situação de países ao redor do Brasil, como o caso, por exemplo, da Venezuela, nós vamos ver um país pobre, um país com uma potencialidade enorme, preso num regime de governo atrasado, num governo que, apesar de dizer que é democrático, massacra os seus opositores, quem pensa contrário. Nós vemos uma Coreia do Norte, por exemplo, preso ainda a um regime ditatorial de um companheiro doente da cabeça, da mente, enfermo nos seus ideais, mantendo um povo na mais dolorosa situação. Então, o nosso planeta ainda tem muitos focos a serem combatidos, tem muitas situações a serem melhoradas. E nós, o Brasil, que foi convidado por Jesus a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, eu creio que para atingirmos esta meta, nós temos que fazer muito mais do que estamos fazendo. Nós temos que ajudar muito mais do que estamos ajudando. As religiões têm que se entender melhor. Os religiosos têm que se entender melhor. A população tem que se ajudar, porque é se ajudando que seremos ajudados. Porque até agora, o papel e o convite de Jesus é apenas um convite em que nós estamos deixando de lado. Mas será que a pátria do Evangelho irá ficar por muito mais tempo no Brasil se nós continuarmos negando o papel e o compromisso pela qual nós somos convidados a desempenhar? Então é momento de pensar, é momento de trazer este momento grave que foi no início, na metade do século XX, para hoje, século XXI, século do desenvolvimento. Que adianta termos desenvolvimentos inúmeros se não sabemos ainda respeitar uma opinião contrária à nossa? Nós vamos ver mais um pouquinho para nós vermos um pouco mais o desempenho das conversas que estavam entre o ministro e as pessoas que ali o acompanhavam. E a comissão demorou-se muito por lá, perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais, que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno
de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem, com minuciosa atenção, determinados setores de atividade pacífica para o a que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores. Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhe a todos fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para esclarecimento justo, inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benvenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Até para ajudarmos o próximo é difícil. Até para estendermos a mão para uma pessoa é difícil. Nós notamos que numa guerra em que os espíritos, sejam os que estão ainda encarnados ou aqueles que deixaram o corpo físico num campo de batalha, para eles a situação era tenebrosa. Automaticamente, para aqueles que ali estavam dispostos a ajudar, a situação também era difícil. Era difícil porque numa guerra em que apenas se vê sangue, mortes, apenas se vê executores e executados, como termos fé? Como termos crença em algo, sendo que naquele momento o olhar está apenas e tão somente para salvar a vida de si e do seu ideal, a qual foi convocado? Então eles viviam numa situação terrível, em que quando chegavam no mundo espiritual eram verdadeiros dementados. Não sabiam o que estavam acontecendo, não sabiam para onde correr. Os companheiros que estavam ali para lhes ajudarem, eles logo saíam de perto, crendo que estavam ali para prejudicarem, para nós vermos o ponto de alucinação que essas pessoas não chegam. Nos faz lembrar, André, o tormento que deva ser no coração dessas pessoas que se envolvem no campo de batalha. Em determinado momento, ele conta que os espíritos superiores que estavam ali para auxiliar aqueles espíritos que saíam do corpo não tinham condições de ajuda, porque os espíritos queriam continuar na batalha, queriam continuar lutando, queriam continuar matando. Assim é o nosso íntimo. Nós somos o que somos. Nós somos aquilo que projetamos para o nosso eu. Há um outro ponto interessante que nos chama muito a atenção, é que realmente o amigo espiritual, o ministro, realça a importância de nós começarmos a mudar o nosso padrão vibratório, a mudar o nosso coração, porque vamos analisar
sob um outro aspecto. Nós falamos muito da guerra na Síria, da guerra numa parte da África, da guerra numa parte do Oriente Médio, mas vamos falar de uma outra guerra. Vamos falar da guerra interior. Vamos falar daquela guerra que eu travo comigo mesmo, todos os dias, todas as horas. Vamos falar da guerra que eu travo dentro da minha casa, com os meus familiares. Vamos falar da guerra que eu travo na sociedade quando eu estou dirigindo. Vamos falar da guerra quando eu chego num lugar não sou bem atendido. Eu estou sempre guerreando. Eu estou sempre falando mal de alguém. Eu estou sempre condenando alguém. Eu preciso mudar o meu quadro vibratório. Me faz lembrar, André, o que o Chico sempre falava. O Chico dizia que cada 4 pessoas que morrem, que desencarnam, 3 não sabem que morreram, que perderam o corpo. Veja, isso é muito grave. Porque se nós não sabemos, é porque nós não nos preparamos para tal. É por isso que nós vemos ainda um mundo muito atrasado, de consequências ainda muito complicadas. Porque nós percebemos que precisamos trabalhar intimamente, individualmente, para que depois possamos auxiliar a comunidade nesse aspecto evolutivo. Isso eu acho que é um dos pontos essenciais e mais importante. Vamos ler um pouquinho mais? Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenham abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Eu acho que aqui, André, dá também para nós comentarmos um aspecto importante. O que falta é religião. É verdade que a grande maioria das pessoas dizem ter a sua religião. O que falta é religiosidade. O que falta é eu tentar compreender o Evangelho e viver no meu dia a dia. O que falta é as religiões terem o seu sacerdote, o seu representante de uma maneira mais digna, mais justa, mais honrosa, que possa vivenciar o Evangelho. O que nós vemos hoje é uma verdadeira atrocidade que se faz com as religiões. Religiões empresa, religiões que estão deixando pessoas milionárias, como fez a nossa igreja ao longo de séculos, se aproveitando das guerras. Isso é história. Nós não podemos mudar a história. Nós podemos mudar o nosso destino. O nosso passado deva ser para nós o balizador de nosso coração para projetar o nosso futuro. As religiões são grandes culpadas por tudo isso, porque não ensinam os seus adeptos a conhecer o Evangelho. Ensinam os seus adeptos a apenas cultuar Deus com os lábios e ensinando-os da importância das questões financeiras. É natural que nosso estágio não poderia ser diferente, mas é verdade também que precisamos avançar.
É verdade que cada um de nós temos que começar a fazer a nossa parte, né, André Luiz? Se fazendo a nossa parte já está difícil, imagina se não fizermos nada. Isso serve também para nós, os espíritas, para você que está nos ouvindo e assistindo, que é um médium, para você que é um passista, um dirigente espírita. Será que nós estamos desenvolvendo o papel que nos cabe? Será que nós estamos colocando amor nas atividades que estamos fazendo? Porque o amor é o balizador, o amor é a medida para seguirmos no caminho do bem. Coloquemos amor na condição do norte para ser seguido por todos nós. E agora nós vamos ver algo que compete ao Espiritismo numa pergunta que é feita ao ministro. Vamos acompanhar. Mas o Espiritismo perguntou abruptamente um dos circunstantes: não surgirão as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa? Há mais de 50 anos, não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança, e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde. Nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram sepular os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. É importante, André, é um capítulo um pouco menor, mas é um capítulo de uma reflexão muito grande. Porque agora nós vamos falar do Espiritismo, dessa mensagem renovadora. E o ministro diz que nós estamos a passo lento. Isso faz mais de 60 anos. Precisamos começar a caminhar. Precisamos começar a trabalhar mais rápido a nossa mente, as nossas ações. Precisamos parar de encontrar no centro espírita os lenitivos que venham resolver os nossos problemas. O centro deva ser para nós uma escola da alma, onde vamos aprender gradativamente a importância dessa escola que vai nos libertar da prisão, das algemas da nossa ignorância. O ministro deixou bem claro que o Espiritismo ainda não é a solução, porque os militantes que nele se encontram ainda não estão profundamente comprometidos com essa renovação. 60 anos se passaram e é exatamente o que nós estamos vendo na atualidade. As casas cheias no dia em que a dor de barriga é maior.
Basta ter uma festividade, um jogo de futebol importante, uma festa, que nós perguntamos, cadê as pessoas? Não tem ninguém. Basta termos um feriado, é o que basta para ninguém ir ao centro espírita. Como é verdade essa mensagem do ministro que faz uma referência a isso. É interessante isso, André. Nós percebemos que muito pouco se caminhou nesses 60 anos. É interessante e triste. E, na verdade, Sérgio, para nossa conta, se fosse 60, estaria bom. Se o livro é de 44, são 72 anos. É mais de uma década a mais ainda do que você já está citando, para nós vermos o quanto a coisa está complicada. Se naquela época estava desse jeito, imagina se esse ministro fosse falar hoje. Nós que estamos vendo tantos livros que mais confundem os adeptos do Espiritismo do que ajudam, tantos oradores despreparados, tantos dirigentes despreparados. Mas como se preparar? Estudando, estando numa atividade assistencial, tendo em Jesus, em Kardec, o nosso querido Chico Xavier, a nossa base. Chico é o nosso modelo. Chico nos ensinou que o Espiritismo veio para caminhar com o povo. Mas nós estamos desvirtuando isto, com esses congressos, com esses eventos pagos, com estas festas que é apenas para aqueles que têm condições de pagar. Será que é esse o papel que o Espiritismo veio na condição da terceira revelação? Será que é esse o papel que cabe a nós, os adeptos do Espiritismo, realizarmos? Um médium querendo ser mais do que o outro? Um orador querendo ter mais destaque do que o outro? Uma casa querendo ter mais frequência do que a outra? Então nós estamos vendo que se nós não fizermos uma rápida reformulação, o cristianismo primitivo se perdeu no 3º século. Às vezes nós não levaremos nem 300 anos para nos perder. Como é verdade, né, André? 71 anos se passaram dessa obra e nós ainda estamos percebendo que estamos gatinhando, que estamos aqui nesses conflitos, que são conflitos que já poderiam, muito deles, ser resolvidos, porque faz parte do personalismo. É difícil entender que nós já temos um discurso bastante afinado quando subimos numa tribuna espírita. Mas como é difícil dar o exemplo, o que está faltando então? Uma reflexão. O que está faltando então? Nós termos mais humildade, podemos compreender melhor todo esse aspecto de renovação íntima? Será que nós ainda somos como aquelas crianças que achamos que a mensagem é sempre para o outro? Será que não está na hora de nós percebermos que a mensagem é para nós? Que devemos nos esforçar um pouquinho mais? O Espiritismo é tão pequeno e se encontra em tanta guerra, em tantos conflitos. O Espiritismo ainda é tão pequeno e nós vemos ainda tantas dificuldades. As outras religiões têm dificuldades de relacionamento, é natural, mas ao Espiritismo, que nos foi dado a terceira revelação, com tantas informações adicionais, como poder explicar tudo isso? Como poder justificar tudo isso que nós estamos vendo na atualidade? Por isso, é verdade, não podemos perder a simplicidade, o trabalho para com o necessitado, o trabalho para com o próximo. Nós lançamos, André, no ano passado, aquele livro Tributo a Chico Xavier, do escritor
que foi amigo de Chico Xavier, Dr. Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, e nós vemos lá um capítulo inteiro do Chico colocando a sua preocupação no quesito de coisas que envolvem dinheiro, como, por exemplo, reuniões pagas, congressos pagos. Já está na hora de nós começarmos a tomar cuidado com tudo isso. É interessante, André, eu me lembro que antes de Chico Xavier desencarnar, parece que havia um respeito maior. Chico era uma autoridade. O Chico desencarnou, alguns oradores despencaram-se para esse campo de vaidade. É hotel 5 estrelas. Nós não fazemos mais congresso aos moldes antigos. Que saudade daqueles congressos que nós fazíamos nas escolas públicas. Que saudade que nós fazíamos congresso em lugares simples. Hoje não, nós queremos ostentar o quê? Nós somos pequenos. Cobramos uma fábula para ver alguns falar. Um dia perguntaram ao Chico: Chico, se você tiver que ir num evento e as pessoas tiverem que pagar para te ouvir, você vai? Ele diz: Deus me livre, eu não sou vedete. Olha que colocação de Chico Xavier. Nós precisamos cair um pouco mais na realidade. Nós precisamos entender que o nosso trabalho é importante. O trabalho pequeno e o trabalho natural. Esta temática é uma temática muito séria e que exige de todos nós uma reflexão muito aprofundada para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que nós mesmos estivemos por detrás quando estávamos nas religiões tradicionalistas. O grande opositor do Espiritismo são os velhos conhecidos nossos. É o orgulho, é a prepotência, é o homem velho, é ainda todo o seu cabedal convidando-nos a voltar novamente a querermos o poder temporal, a fama, o destaque. Por isso que nós temos que lutar muito contra o homem velho, que ainda os seus germes se encontram dentro de cada um de nós. Porque para eles serem aflorados não custa muito. É um elogio, é um aplauso. Então nós temos sim que trabalhar muito e não nos esquecer de que o Espiritismo não é apenas curso, de que o Espiritismo não é apenas o Evangelho de Jesus numa sessão pública, mas o Espiritismo também é uma atividade de sopa, uma coleta de alimento, o Espiritismo também é uma visita a asilo, porque senão nós vamos ficar só no discurso e sem a prática. O Espiritismo, André, em síntese, nós poderíamos dizer categoricamente que é reforma íntima. Não adianta nada fazermos tudo isso que você está mencionando se nós não aprendermos a dosar o homem velho que está dentro de nós. Isso talvez seja o mais difícil, porque nós temos que terminar essa ideia de competitividade que ainda existe em nossos meios. É a competitividade que matou a maioria das religiões. É a competitividade que fez com que o homem ficasse cada vez mais egocêntrico, egoísta, aonde ele visse apenas o seu eu. Então, por isso, André, é hora de começarmos a repensar na simplicidade, a repensar no trabalho, a repensar em fazer algo com amor, porque senão nós estamos fadados a se encerrar da mesma maneira que as religiões se encerraram no campo espiritual e ficaram apenas no campo da matéria. É tão fácil vencer aqui, é apenas vermos e seguirmos o que Chico deixou. Chico é o modelo, Chico é o caminho. Chico trilhou e nos deixou as pegadas. Agora, cabe a cada um de nós seguirmos os seus passos de simplicidade, de amor. Ele foi o nosso norte. Reunia para perto de si famosos,
conhecidos, empresários, nunca saiu da conduta do bem, nunca deixou a simplicidade. Eis o chamamento para todos nós. Vamos trabalhar com Jesus, mas não do nosso jeito, não da nossa maneira, e sim da maneira correta, e sim da melhor maneira, deixando para trás todo e qualquer tipo de aplauso do mundo, porque de nada adianta sermos aplaudidos pelos outros se esquecemos de ser e realizar o trabalho que somos convidados. Por isso, André, tudo isso é importante, essa meditação que nós estamos fazendo, recompor, falarmos um pouquinho desse instante, falarmos um pouquinho de nossa transformação. É importante começarmos a trabalhar. Vemos com muita tristeza fórmulas do mundo espiritual sendo tratado pelas pessoas como patrimônio pessoal. Então nós estamos vendo, André, muitas coisas que nós precisamos repensar de que a espiritualidade traz para nós, não para a nossa vaidade, mas que possamos usar para o nosso próximo. Gostaria, André, que você falasse um pouquinho das nossas páginas de relacionamento, para que as pessoas possam entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem, para que possamos juntos estarmos discutindo esses pontos tão importantes, que são os pontos doutrinários da doutrina espírita. Mande para nós a sua mensagem através do Facebook. Procure por Sérgio Vilar, como você está vendo o link em sua tela, e procure também por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Se optar e se achar melhor pelo e-mail, o do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. Também, se você puder, conheça o nosso blog www.andreluizvilar.com.br e não esqueça, a TV A Caminho da Luz funciona pelo celular, toda a programação que você vê pelo computador poderá ver pelo celular, e se você está gostando do programa e não conhece os anteriores, procure já, tanto na programação da TV A Caminho da Luz, quanto os vídeos no canal do YouTube. Lá tem todos e totalmente gratuito. Nós agradecemos ao seu carinho, a sua atenção e contamos contigo para estar sempre nos acionando para que juntos possamos fazer um programa cada vez melhor. Agradecemos a sua audiência e vamos encerrando o nosso primeiro bloco. Não sai daí não, é um pequeno intervalo e já retornaremos com o nosso segundo bloco, onde com certeza mais estudo, mais preparo para a nossa vida do dia a dia. Já retornaremos. Fiquem todos com Deus.